pouquinho sobre o agronegócio na pandemia, a gente separou algumas perguntas aqui para falar. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre como a pandemia afetou o setor no agronegócio hoje. Assim, o agronegócio, cara, teve um impacto muito grande. Acho que foi do pessoal que mais sofreu na parte do Covid, né? Vou pegar um gancho, vou falar um pouco do que aconteceu na parte da Ásia, mas isso eu vou falar no final. Pra vocês entenderem a dificuldade que foi. Cara, no agronegócio, o impacto foi bem significativo, tipo, de algumas maneiras, entendeu? N setores foram afetados, lógico. E a parte do clima não é tanto afetada, mas porém a parte humana, a parte que o pessoal mais foi afetado foi mais ou menos essa parte, assim, de ir trabalhar e tal, com todos os protocolos. Foi bem complicado, entendeu? A parte de logística, cara, deu uma baralhada muito forte. Porém, o, deu para, deixa eu ver, eles se adaptarem ao que aconteceu, entendeu? Para você ter noção, a parte do veneno, assim, na parte de veneno, assim, essa parte, assim, por exemplo, na pandemia, agora eu vou falar naquela parte da Ásia, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Na parte da pandemia, cara, ele subiu o preço, né? E foi na casa dos R$ 4.000, por exemplo, que já é um valor bem grande. Cara, nesse negócio desse conflito da Rússia e da Ucrânia, subiu para quase 8, sabe? Então, tudo que acontece ao redor do mundo, querendo ou não, reflete no agronegócio. Né? Na parte de exportação e importação, que ficou bem difícil mesmo, né? Vou passar um pouco da palavra para o Alex agora, para ele concordar um pouquinho do que eu falei. E complementando, você tem também a questão de alguns insumos, né? Especialmente os de beneficiamento do solo, que vêm de outros países, como da Rússia e da Ucrânia, né? A gente tem a questão do potássio, do fósforo, entre outros itens que vêm desses países, e pela cadeia logística ter se tornado mais lenta devido às restrições, né, sanitárias, as novas barreiras sanitárias, as novas regras para se passar de um lugar para o outro, né? Então, realmente fez com que ficasse um processo mais demorado, consequentemente mais custoso. Se é mais custoso, também Sim, reflete no preço. E aí o agricultor paga mais, mas ele também vai vender por mais, aí diminui a margem dele. Aí a gente compra mais caro no supermercado, né? Então, tem desses problemas. Claro que houve momentos específicos que houve um benefício, né? Aqueles que conseguiram ter uma visão de longo prazo e souberam precificar o preço, né? Das suas vendas, foi bom para eles, mas para quem foi depender do preço real da hora, não acabou não sendo muito bom, porque como vendeu, às vezes pode ter vendido barato e comprado os insumos para a próxima safra, cara. é. A parte tecnológica, cara, ela assim, teve grandes impactos negativos no agronegócio, claro, não só no agro, mas a parte que uma das mais partes que foram afetadas, acho que creio eu que foi o agro, sabe? Pelo que a gente estudou um pouquinho, né? Cara, porque a tecnologia, pelo que eu vi, ela avançou 10 anos, cara, no agro. Cara, e em 2 anos para 10 é muito, muito distante, assim. É uma coisa que não é incalculável, né? Porque não se esperava, né, um impacto dessa granditude, né, nessa forma. Porém, pelo que eu vejo, uma das partes que foram boas, né, foi a parte da tecnologia, né, a parte de trator, dos sensores, né, na parte de estudo do solo e assim por diante. Acho que foi um up bem grande. Na parte da mão de obra também, que, nossa senhora, cresceu bastante também, na parte de seguros, assim por diante. Legal, legal. Mas diante de tudo isso que vocês falaram aí, qual, qual foi a principal problema que o agricultor enfrentou nessa pandemia? Foi em partes de alimentos, em partes de faturamentos? Que, que, a- qual foi o desafio mais enfrentado aí?
Desafio. Olha, especialmente no começo da pandemia, você teve muita questão da incerteza, né, de como ia ser tudo depois, tanto em preços, mas também em outros quesitos. Por exemplo, o setor que trabalha com o setor leiteiro dentro do agronegócio, o setor de corte, teve momentos que os frigoríficos ficaram fechados, né? E se os frigoríficos ficaram fechados, por quanto tempo, né? O preço que vai ser para manter os produtos atuais no frigorífico. Onde que eu vou armazenar os produtos que eu tenho, os gados atuais? Eu vou ter que atrasar a minha linha de corte, eu vou ter que atrasar a minha extração de leite, né? A sua produção em Então, geral, né? produção em geral. Então, essa incerteza foi o principal desafio enfrentado pelo agricultor. Ele não tinha um histórico de como se planejar para uma situação dessa, né? Não a tanto ponto. Claro, existem momentos específicos na história que a gente já teve doenças específicas, né? Que às vezes um animal pega, aí tem aquele surto no país todo e tal, mas algo dessa escala foi inimaginável, né? E juntando a isso, você tem também a questão da volatilidade dos preços, a volatilidade dos mercados, mercado que abre, mercado que fecha, né? País que não quer mais receber o produto, outros países já querem brigar por aqueles produtos. Sim, você falou na parte da parte frigorífica, né, cara? Teve a parte também da cadeia de insumos, né, que foi interrompida, né, também, de maneira bem forte, assim, porque ela causou interrupções das cadeias de suprimento, dificultando o transporte, como a gente falou, né, na parte da logística, né, equipamentos e produtos finais, sabe? O que acho que mais, assim, pegou nessa parte da cadeia, assim, acho que foi os atrasos, sabe? A parte de atrasos de entrega, acho que deu uma impactada na produção, porque foram ficando infelizes, né? Com certeza. Os seus compradores foram ficando de maneira infelizes, né? Então a produção vai baixando, né? E com isso vem o impacto no financeiro das empresas, né? Na parte que vai na parte econômica, né? E com isso, como você disse, os países foram se fechando cada vez mais na parte do agro, porque o agronegócio é o que faz, por exemplo, praticamente o mundo girar, vamos assim dizer, porque mexe com parte alimentícia, né? De N maneiras. Então, os países foram se fechando, vão tendo mais exigências, né? Prazos curtíssimos, porque foi de uma hora para outra, né? Como você disse também, foi de uma hora para outra. Então, nossa, foi bem forte essa parada brusca, assim, né? Legal, legal. Mas com a pandemia, assim, o que os agricultores ganharam de experiência e que pode preparar para futuras crises, assim, se houver uma outra crise como a Covid, a pandemia? O que eles levaram de experiência, assim, para a próxima crise se haver? Cara, é aquilo que eu falei. A parte da tecnologia, ela dá uma resolvida muito boa nesses problemas, sabe? Não digo que vai solucionar 100% caso ocorra uma outra pandemia de uma calamidade nesse nível. Mas a parte da tecnológica, eles já estão bem tranquilos, entendeu? Porque a parte tecnológica, como eu havia dito, acho que o número de pessoas para conduzir essa tecnologia, para administrar essa tecnologia, reduziu bastante, né? Porque era dias, meses, anos, se bobear, de estudos para descobrir que X mês é bom para plantio e assim por diante. É claro que isso foi evoluindo ao longo dos anos, mas eu digo que na parte da pandemia, isso reduziu a praticamente a meia hora, 10 minutos, sabe? Porque a tecnologia ela só veio para ajudar, né? E também com isso, a parte da tecnologia, ela vai também fazer um cálculo, né? Também vindo as novas inteligência artificial, ela consegue te fazer um cálculo de produção, né? Por exemplo, está previsto para 2026 uma nova pandemia. Chegará isso aos ouvidos da pessoa responsável de tal setor,
Nisso já vão fazer as prevenções, que são os cálculos, né, de quanto eles vão ter que plantar a mais para não sofrer, né, fazer essa parte de previsão, e quanta quantidade que eles estão que estocar para poder vender, ou, como é que se diz, Exportar? exportar também, e a parte de fazer a segurança do seu próprio país, né, do abastecimento do seu próprio país, entendeu? Tem um X ali, um número X, para ter a tal da segurança. Isso impacta muito na relação também nessa parte da segurança alimentar, relação do agronegócio com os governos locais, né? No caso aqui eu com o governo brasileiro, porque fica naquela dicotomia do exportar costuma dar mais dinheiro, mas aí você também, pela questão do contrato social, você não pode deixar de faltar internamente no seu país. Então aí fica aquela barganha política, né? Não, se você quer que eu venda aqui, então eu preciso de subsídio, eu preciso disso, daquilo, né? Mas uma outra experiência, né, que fica aí sobre essa questão de lidar com pandemias, né, é a mitigação de riscos, né? Você sempre está investindo em tecnologia, como bem o Murilo falou, mas também investindo em resiliência, né? Investindo em formas de você de você prever melhor os mercados futuros, para poder você se preparar a todas essas questões que vão aparecendo, né? Uma pandemia é algo que normalmente não se espera, mas quando ela começa, ela dá os primeiros sinais, e quem não se atenta a esses sinais acaba não mitigando todos os riscos possíveis, né? Quando você consegue perceber esses sinais desde o começo, você consegue se preparar melhor para esse momento. Além disso, uma outra coisa também interessante é aumentar a rastreabilidade na cadeia de suprimentos e facilitar esse trabalho de acesso, né, aos diferentes pontos, seja por dos insumos, da produção, do estoque, da distribuição, fazer uma rastreabilidade maior de quanto precisa em cada setor. Isso vai ser bem interessante. E, claro, uma coisa que a gente teve de aprendizado aí de uma forma geral como sociedade, e no agronegócio não é diferente, a questão dos cuidados sanitários, né? Para que ocorram menos contaminações e assim a gente fique parado por menos tempo, né? E ficar parado no setor agrícola, de pecuária e dentre outros que compõem o agronegócio, mexer com vidas, né? Mexer com a fome, mexer com a saúde das pessoas. Então, isso é bem importante já estar preparado. Legal, legal. E com essas mudanças aí que teve na pandemia, quais as oportunidades que pode surgir, como mais emprego? O que pode estar acontecendo? O que pode surgir? Cara, eu acho que ficou fácil e difícil. Por quê? Como a gente bateu um pouquinho na tecla da mão de obra e na tecnologia, vamos assim dizer que, por exemplo, antigamente a mão de obra era o quê? Literalmente, mão de obra, não tinha, era braço forte mesmo, entendeu? Que não tinha tecnologia para nos ajudar. Porém, o requisito hoje em dia para trabalhar nessa parte administrativa, até mesmo no campo, cara, eu acho que o requisito seria uma informática, entendeu? Uma parte de TI, entendeu? Porque hoje em dia a tecnologia está muito avançada, um pouco fácil de manuseá-la, porém quem é mais leigo na parte dessas tecnologias, na parte de sistema, na parte sensorial, na parte de estudo, pode apanhar um pouquinho. O emprego eu acho que gera sim, por causa, por exemplo, na geração de hoje em dia, a parte de tecnologia é bem forte, muito forte, e cara, você, informática, qualquer tropeço que você der na rua, você vai saber alguma coisa de informática, entendeu? Então, hoje em dia, a informação é muito fácil. Tá na palma da mão. Cara, a gente tem o celular de última geração, por exemplo, que a gente quiser saber, a gente sabe em 5 segundos, entendeu? Então, acho que fica fácil, mas fica ruim para o pessoal que é mais da antiga geração, que não tem tanto conhecimento assim, da tecnologia. Então, para manuseá-la, eles iriam apanhar um pouco.
entendeu? Mas eu acho como assim a tecnologia vem para ajudar, como sempre, creio eu que ela vem com uma certa facilidade para que todos aprendam e todos aprendam a manusear ela de forma adequada. Concordo, e para poder fazer essa parte da tecnologia, do aumento do uso tecnológico, consequentemente aumentar a produção, você precisa também ter um bom investimento em capitalização, né? Seja pelos próprios produtores, seja através de facilitações que o governo pode fazer. Aqui no Brasil, a gente tem o Plano Safra, que já virou aí Sim. algo fixo até do governo e cada vez facilita mais aí a vida dos produtores. Você também tem a questão de um investimento até governamental maior na questão do compra do produto local, porque se você reduz o tamanho da cadeia de geração do produto, você também vai reduzir numa futura pandemia a, a, o distanciamento, né, entre o começo e o fim da cadeia. Logo, com esse menor distanciamento, você tem uma chegada mais rápida no consumidor, né? Passando por menos barreiras sanitárias, por exemplo, porque se você compra um produto nacional, ele não vai ter uma barreira internacional, né? Então, você tem essas questões aí que, havendo o investimento, seja de capitalização, né, que é o investimento econômico, seja o investimento de incentivos ao produtor local, seja o investimento de conscientização da população, são coisas muito importantes que vêm de diferentes setores, vem do produtor, mas também vem do governo, vem de diferentes setores, e se isso for colocado cada vez mais em prática, no dia que surgir uma nova pandemia, o agronegócio vai estar mais preparado, e para o pós-pandemia, nesse momento, né, as pessoas do agronegócio elas têm uma oportunidade imensa, porque graças a essa restrição que houve durante a época mais complicada, a época de quarentena da pandemia, fez com que muitos mercados ficaram represados, e se algum agricultor, algum pecuarista estava pensando em fazer algum projeto de expansão, essa é a hora, porque tem mercados que se fecharam e agora estão se abrindo de novo, né? Recentemente a gente teve o caso aí da China, que voltou a comprar frango do Brasil. Então é um exemplo do mercado que reabre aos produtores. Então, após os produtores se adaptarem a uma realidade onde estavam produzindo menos, agora vão poder novamente aumentar a produção e, consequentemente, aumentar seus ganhos, seus lucros, seus investimentos. Uhum. Maravilha, maravilha. Então esse foi o nosso primeiro podcast. Logo mais a gente estará aí com mais um podcast. Obrigado a todos aí, viu?